1 Coríntios, capítulo de número 9. 1 Coríntios, capítulo de número 9. Quem achou, diga amém. Cheio. Peguei você, jacaré. Amém também, né? Meus queridos, mantenha a sua Bíblia aberta aí. Faço uma pergunta para vocês. O cristão deve se misturar ao mundo? O cristão deve se misturar às pessoas do mundo? Quem acha que não, levanta a mão. Apenas levante a mão. Quem acha que sim, levante a mão. Bênção. Deixa eu contar uma historinha para vocês antes mesmo da gente poder ler o texto. Um fato muito curioso nos conta que um certo vendedor de Bíblias estava realizando o seu trabalho na região de Zimbábue, na África. O curioso foi que, ao oferecer um exemplar do Novo Testamento para um certo cidadão ali, africano, além de recusar o livro de Deus, ele respondeu com uma afronta. Ele disse: moço, comprar o livro eu não compro não, mas se você quiser me dar esse livro, eu confesso para você que vou destacar cada uma das páginas do Novo Testamento, enrolar meu fumo e vou pitar tudo. O vendedor de Bíblias, por sua vez, disposto a fazer qualquer coisa para que o maior número de pessoas conheçam o Evangelho, pôs a cabeça para funcionar e resolveu fazer uma contraproposta para o camarada. Tudo bem, pegou a Bíblia, eu te entrego o Novo Testamento gratuitamente, sem custo nenhum, mas com uma condição. Você tem que prometer para mim que antes de destacar toda e qualquer página do Novo Testamento, para enrolar o seu fumo e fumar, você tem que me prometer que vai ler cada uma delas. O homem achou aquilo engraçado, mas por final ele resolveu aceitar a contraproposta. O cristão então cumpriu sua palavra, entregou nas mãos do camarada um exemplar do Novo Testamento para ser fumado e assim foi embora. Faço outra pergunta para vocês. Será que a atitude desse vendedor de Bíblias foi uma atitude correta? A resposta quem vai nos dar é o apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 9, do verso 19 até o verso de número 23. A palavra do Senhor diz assim, acompanha comigo, por favor. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Verso 23 e último. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Agora a igreja pode dizer amém. Bênção. Essa epístola, como já foi dito na pregação anterior, e nós vamos recapitular algumas coisas que foram faladas aqui da última vez que eu preguei. Essa epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo a ser enviada à igreja do Senhor Jesus Cristo, que se encontrava na cidade de Corinto. Eu disse para vocês que Corinto era uma cidade portuária. Ali havia um porto marítimo, e isso fazia daquela cidade uma cidade cosmopolita. Ou seja, recebia gente de todas as partes do mundo, de todo o mundo daquela época. Ali era uma cidade extremamente pagã. Havia inúmeros altares, templos e santuários pagãos. O trânsito de poder e de dinheiro era tão abundante naquele lugar que fazia com que o pecado superabundasse. Mas o problema maior não era esse. Foi que dentro da igreja começou a surgir algumas crenças e algumas práticas consideradas vulgares. Com isso, Paulo viu a necessidade de enviar uma epístola àquela igreja, a igreja de Corinto. Porque essas crenças e
práticas consideradas vulgares entraram para dentro da igreja como uma espécie de praga. E o cristianismo, que deveria influenciar, estava sendo influenciado. Portanto, Corinto, por ser uma cidade policultural, Paulo então tem a visão de que ali há um ponto estratégico, um ponto perfeito para que o evangelho seja divulgado em todo o mundo. As pessoas chegavam, ouviam Paulo pregar e assim levava a mensagem do evangelho, cada um para a sua determinada região. Agora, eu te convido a prestar bastante atenção em algo que acontece nessa perícope, nessa verdade teológica. Se a gente analisar, Paulo usa uma estratégia do verso 19 até o verso de número 23, e essa estratégia nos faz lembrar um dos bichos da floresta, um dos animais da floresta. Um animal que tem um enorme poder de camuflagem. Que bicho é esse? Que animal é esse? Camaleão. Vocês sabiam que o camaleão é um grande exemplo para mim e para você, cristãos? Quem sabia que sim, levanta a mão. Ninguém sabia, né? Paulo é considerado o camaleão do evangelho. A gente vai ver isso hoje. O camaleão de Deus. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar. Camaleão, um grande exemplo para o crente atual. O que esse texto está querendo nos mostrar, meus queridos, é que o cristão deve sim se misturar ao mundo, mas sem deixar perder a nossa identidade verdadeira de cristãos. Portanto, eu quero chamar a sua atenção para a primeira lição que o texto nos ensina, e que vem nos mostrar que o camaleão é de fato um grande exemplo para nós, crentes atuais. Sua cor se torna forte em meio aos de cores fortes. Sua cor se torna forte em meio aos de cores fortes. Quem conhece muito bem o camaleão sabe que uma das suas principais características é a camuflagem. Ele, quando se aproxima de um animal, de uma cor mais forte, ou um objeto de cor mais forte, o que acontece com ele? A sua cor também se torna mais forte, a semelhança do animal, a semelhança do objeto. Agora, por que Paulo é considerado como o camaleão de Deus, o camaleão do evangelho? Porque se a gente for analisar o verso de número 20, por exemplo, Paulo usa praticamente a mesma tática. Ele usa justamente a mesma estratégia. O verso de número 20 está dizendo assim: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, e embora não esteja eu debaixo da lei. Meu querido, um camaleão, ele chega a ser confundido com o objeto ao qual ele se aproxima, tamanho é o seu poder de camuflagem. Agora presta atenção em nome de Jesus naquilo que eu vou te dizer. Tudo isso acontece na vida dele, mas ele não deixa perder a sua identidade de camaleão. Com Paulo foi assim. Em meio aos judeus, ele se fez judeu, mas sem perder ou deixar perder a sua identidade de verdadeiro cristão. E eu tomo então a liberdade de fazer um paralelo aqui. Consideremos os de cores fortes como sendo os judeus. Conheciam as escrituras sagradas, mas infelizmente as interpretavam de uma forma superficial e quem sabe as interpretava de uma forma errada. Então, quando Paulo fala que em meio aos judeus ele se fazia judeu, significa que ele vestia a camisa dos judeus, e isso é camuflagem, mas sem deixar perder a sua identidade de cristão. Tudo isso com um único objetivo. Que objetivo? Alcançar os judeus. É como se de repente hoje entrasse para dentro desse recinto, dentro dessa igreja. Essa é uma mensagem que eu preguei ontem lá na Cristã Evangélica, e eu usei essa ilustração. Se de repente hoje entra um visitante aqui na igreja, e de repente gosta do louvor, gosta da palavra, se simpatiza com o povo da igreja, e procura um de vocês, cadê o André aqui? Vou pegar um que eu sei o nome. De repente chega para o André e fala: rapaz, eu gostei demais do culto aqui, há muito tempo já estava procurando uma igreja para congregar, e eu quero enturmar com vocês aí. Como é que eu faço?
Aí de repente conversa vai, conversa vem com o André. O camarada vira para o André e fala assim: André, deixa eu te fazer um convite então, para a gente começar a se enturmar. Quarta-feira, 6 horas da tarde, vai ter clássico. O Vascão vai dar uma surra no Flamengo. Eu quero te convidar para ir lá em casa. Torce para que time, meu irmão? Ah, não é o Flamengo não, né? Ainda bem, menos mal. Aí o que acontece? O André aparece no dia marcado, na hora marcada. 6 da tarde, na quarta-feira, aparece o Andrezão lá, vestido com a camiseta do Vasco. Aí o camarada leva um susto, né? Ué, mas peraí, eu te convidei, mas não sabia que você torcia pro Vasco, não? Você torce pro Vasco? E o André, não, mas hoje eu vou torcer. Hoje eu estou contigo, meu irmão. Hoje eu vou abraçar a sua camiseta. Sabe por que eu estou dizendo isso para vocês, meus queridos? Simples. Comecem a perceber comigo a partir de hoje. Sabe o que acontece quando a gente começa a andar com pessoas? Essas pessoas começam a andar com a gente. Já prestaram atenção nisso? Bonfinópolis, cidade que eu morei há 3 anos agora, os últimos 3 anos. 6.000 habitantes. Eu marquei no relógio, do começo da cidade até o fim da cidade, eu andando 20 minutos atravessando a cidade. Nos foi dada a oportunidade de ir para Unai. Quando eu cheguei em Unai, Minas Gerais, nós ficamos de escolher entre 2 cidades, Unai e Bonfinópolis. Cheguei em Unai, me identifiquei demais com a cidade, parecido com Caldas Novas, as lojas, tudo mais, 80 e tantos mil habitantes. Falei, nossa, é aqui. Mas a Ângela sempre falava para mim, calma, nós temos o final de semana para conhecer então Bonfinópolis, né? Depois a gente orar e ver o que Deus quer. Já voltei para Goiânia, morando em Goiânia nessa época, fui conhecer o Unai. Já voltei para Goiânia convicto de que eu ia para Unai. Gostei demais da cidade. Final de semana que vem chegou. Quando eu entrei na cidade de Bonfinópolis, Deus colocou uma tristeza no meu coração. Aí eu fui ver o histórico. Uma cidade pesada espiritualmente. 6.000 habitantes, uma das menores cidades de Minas, mas a cidade que tem o maior índice de suicídio de todo o estado. Nós contamos anunciadas pelo carro de som, os 2 primeiros meses, 17 mortes anunciadas. Por pessoas que têm condições financeiras, fora aqueles que morreram e não tiveram a oportunidade de anunciar. Vamos usar a seguinte estratégia, Ângela. Vamos fazer serenata para essa cambada aqui e vamos começar a andar com essa gente. Toda sexta-feira a gente reunia um grupo. Quem recebeu serenata na sexta-feira? Diga amém. Amém, pastor. Amém, pastor abençoado. Quem não falar não ganha serenata mais não, hein? Meus queridos, sexta-feira a gente virava as noites fazendo serenata. Sábado a gente visitava as pessoas que receberam serenata. Domingo as pessoas apareciam na igreja. Nós então usamos a instrumentalidade da música para trabalhar o coração dessas pessoas. E foi bênção. Começa a analisar isso a partir de hoje. A gente começa a andar com gente e automaticamente essas pessoas começam a andar conosco. E é justamente o que nós precisamos fazer em meio a tantos que têm desenvolvido teologias e mais teologias. Não gosto nem de falar algumas coisas. Teologia da prosperidade eu tenho asco, eu sinto, desculpa a expressão, eu tenho nojo. Porque a palavra de Deus fala que o centro do culto tem que ser o púlpito. E a teologia da prosperidade significa substituição do púlpito pelo gasofilácio. E nós precisamos, como agentes de transformação, nos infiltrar, camuflados se preciso for, em meio a esses judeus de hoje, né, que têm desenvolvido teologias, coisas que a Bíblia não tem falado, para a gente poder apresentar a verdade para essas pessoas. É o que o reverendo Caio Fábio já dizia. É hora da gente se tornar sal do sal, luz da luz. Segunda lição que o texto nos ensina. Segunda lição que o texto nos ensina e que vem nos mostrar que o camaleão é de fato um grande exemplo para nós crentes atuais. Primeiro nós vimos que a sua cor se torna forte em meio aos de cores fortes. Sua cor também se torna fraca em meio aos de cores fracas. Início do verso 22, acompanha comigo aí, diz assim: fiz-me fraco para com os
fracos, com o fim de ganhar os fracos. A tudo isso dá-se o nome de contextualização. Contextualização é um processo onde nós precisamos nos adaptar constantemente a realidades diferentes. O texto está dizendo que Paulo se fez como os judeus em meio aos judeus. E agora o texto está dizendo que ele se fez fraco em meio aos fracos. Olha para mim aqui. São duas realidades diferentes. Isso é contextualização. O texto menciona Paulo, mas a gente sabe muito bem que o maior exemplo de contextualização foi dado por quem? Jesus. Jesus. A gente observa Jesus conversar com gente que passaram pelo caminho dele, a gente via que Jesus tinha uma preocupação em que essas pessoas entendessem aquilo que Jesus estava falando. Aí nós vamos lá para Mateus capítulo 4, verso 19. Jesus chama Pedro e André, né? O que Jesus vai dizer para essa gente? Farei de vocês pescadores de homens. Eles entenderam isso? Sim, fala sim. Meus queridos, sim, porque eles eram pescadores profissionais. Jesus usa uma linguagem que eles vão entender. Jesus contextualiza. E se a gente for analisar os evangelhos chamados sinóticos, os 3 primeiros evangelhos, quais são eles? Mateus, Marcos e Lucas. A gente vê que existe contextualização nesses 3 evangelhos. Mateus foi escrito para alcançar os judeus. Marcos foi escrito para alcançar os romanos. Lucas foi escrito para alcançar os gentios. Isso nos mostra um dos porquês de haver mais de um evangelho. E aqui Paulo segue os mesmos passos de Jesus. Ele se fez fraco para alcançar os fracos. Aí eu tomo a liberdade de fazer um outro paralelo. Consideremos os de cores fracas como aqueles que estão fracos na fé. Paulo veste a camisa desse povo, e isso é camuflagem, se infiltra no meio deles, mas sem deixar perder a sua identidade de cristão. É justamente o que nós devemos fazer em meio aos fracos na fé também. É o chorar pelos que choram, mesmo estando nós firmes na rocha, fortes na fé. E nós precisamos aprender a fazer isso à semelhança de um camaleão, nos infiltrar, se preciso for, a fim de alcançar esse povo. Terceira e última lição que o texto nos ensina, e que vem nos mostrar que o camaleão é de fato um grande exemplo para nós, crentes atuais. Se torna sem cor, também em meio aos sem cores. Olha o que diz aí agora o verso de número 21. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Vamos fazer mais um paralelo aqui. Consideremos então os sem cores como aqueles que ainda não conhecem Cristo como Senhor e Salvador. A mesma história se repete. Paulo se infiltra no meio deles como camaleão, veste a camisa desse povo como se ele mesmo fosse assim, mas sem deixar perder a sua identidade de cristão. Agora, olha para mim aqui de novo, meu querido. O que a gente precisa entender é que contextualizar é diferente de mundanizar. Ok? E existe um limite para a gente chamar ou atrair as pessoas para o Evangelho. Isso precisa ficar claro dentro da igreja. A diferença está em se manter fiel aos princípios da palavra, aos princípios bíblicos. A Bíblia tem resposta para todas as questões, mas infelizmente nós vemos gente de dentro da igreja agindo como pessoas que não são da igreja. É pessoas que estão buscando horóscopo, é pessoas que estão buscando cartomantes, pessoas que estão aí jogando no bicho, né? Querendo alcançar a prosperidade financeira. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso ao longo desse ano. Meu querido, põe uma coisa na sua cabeça, abrindo um parênteses aqui. A Bíblia nos ensina que a melhor forma de se ganhar dinheiro é desapegando ao dinheiro. Hoje é tudo que a gente não tem visto por aí, né?
Pessoas de dentro da igreja se comportando como pessoas do mundo, infelizmente, trazendo, o pior de tudo, é trazendo essas porcarias para dentro da igreja. Eu lembro que assim que eu me converti, que eu quebrei todos os meus discos, fui cantor de bares aqui em Ceres, Goiânia, Gurupi, etc. Participei de 6 festivais de música, ganhei 5 deles, quebrei todos os discos e comecei a fazer serenata no começo, né? De repente eu chego em casa, numa madrugada, eu estava muito cansado, eu me lembro que eu estava muito cansado. Eu estava tão cansado que eu peguei um fio dental para limpar, fazer a limpeza dos meus dentes e liguei a televisão e estava passando um filme tão interessante que eu fiquei até o final desse filme. Não dei conta de desligar a televisão antes do filme acabar. 2 adolescentes, a história do filme era mais ou menos assim. 2 adolescentes, os que possuíam as melhores notas, já sendo ingressados para a faculdade, e esses 2 um dia olham um para o outro e falam: rapaz, nós somos os melhores alunos da escola, nós temos as notas mais altas da escola, mas a gente precisa viver. Nós não somos populares, a gente não se dá bem com mulher, a gente não sai para tomar um porre. E eles então decidiram tirar aquela mesma noite para entrarem em um boteco, tomarem um porre e depois azarar todas as mulheres que aparecessem na frente. E assim eles fazem. Final de tarde, início de noite, os 2 entram então para dentro de um bar e ficam trêbados. Só saem dali quando eles ficam trêbados. Ao saírem dali, a primeira boate que eles encontram, eles entram. As mulheres mais lindas que eles já viram na vida estão ali dentro. E o melhor de tudo, são elas que se aproximam e começam a beijar e abraçar, e beijam uma daqui, beija outra dali, a coisa vai e eles não querem que aquela noite termine de jeito nenhum. Eles estão no paraíso. E mamados, né? Como se diz por aí, travados. E aí vai, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, quando chega 4, 4 e meia, 5 da manhã, o porre começa a acabar. E é interessante porque há um truque de câmera que mostra a forma como eles estão vendo a situação, aquela coisa bem embaçada, né? Mas voltando à nitidez e de repente a lente começa a ficar nítida e tal, e mostrando que eles estão ficando bons, né? Eles estão ficando sóbrios. Quando os 2 camaradas percebem onde eles estão, depois que o porre acaba, o efeito da bebida acaba, aí eles vão entender que eles estavam em uma boate GLS. Para gays, lésbicas e simpatizantes. Ou seja, eles beijaram todos os travestis que estavam ali na balada. Bênção, né? Sabe por que isso acontece às vezes na vida das pessoas? Porque nós sofremos de uma doença, e quando eu falo nós, porque foi constatado que 95% da população do mundo inteiro, incluindo cristãos, sofrem de um complexo chamado complexo de inferioridade. Nós sofremos inconscientemente de uma doença chamada catagelofobia. É o medo de ser ridicularizado. Nós temos medo de ser rejeitado pela nossa turma, pelos nossos amigos, pela nossa família, pela nossa sociedade, enfim. Mas o que a gente precisa entender é que para seguir a Jesus, meu querido, às vezes isso precisa acontecer. A gente precisa entender isso. Coisas como fidelidade nos negócios, a gente tem visto hoje. Não, o capitalismo está em alta, né? O capitalismo é um mal que tem pegado muita gente pelas pernas e muita gente não sabe o que é o capitalismo. O capitalismo prega o seguinte: adquira isso. Aí você dá um duro danado para conseguir. Quando você consegue, o capitalismo fala assim: agora adquire isso aqui, ó. Aí você dá um duro danado para adquirir. Luta e luta, luta e adquire. Quando você adquire isso aqui, sabe o que o capitalismo fala? Adquire isso aqui agora. Aí a vida passa, a gente olha para trás e fala: meu Deus, eu adquiri isso aqui, mas não tive oportunidade de poder desfrutar disso aqui. Meu Deus, eu adquiri isso aqui, mas não tive a oportunidade de desfrutar disso aqui. E assim vai. Quem assistiu o Clique aqui? Clique mostra isso muito bem, né? O camarada é um arquiteto que quer ser, por tudo, um profissional
bem qualificado, e ele luta para poder conseguir isso. No final da vida ele vê que ele perdeu o bem mais precioso. Ele termina num leito de hospital repetindo por cerca de 17 vezes: família, 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 família. Nós buscamos tantas coisas sem saber o que essas coisas têm por trás. A Bíblia está dizendo, meus queridos, que nós devemos buscar santidade. Sabe o que é santidade? Não é aquilo que muitos estão fazendo, não. Eu não vou me envolver com aquele grupo de pessoas, não, porque aquele grupo de pessoas vai me sujar, vai queimar a minha imagem. Eu fui modelo durante 11 anos. Minha casa era um entra e sai de homossexuais. E o povo falava: o Alex é homossexual. Entrava no meu ouvido e saía pelo outro. 80% do mercado da moda, quem domina são os homossexuais. São as pessoas mais alegres, aparentemente. São as pessoas mais felizes. As pessoas mais brilhantes. As pessoas mais tristes por dentro que eu já conheci. Deus me preparou durante 5 anos na minha carreira cristã para eu ser ingressado novamente na carreira de modelo. Trabalhei durante mais 2 anos, se eu não me engano, na cidade de Goiânia, para poder levar o evangelho para essas pessoas. Eu precisei conhecer essa gente. Quando me foi dada a oportunidade de voltar para as séries, eu só pensava em uma coisa: eu levei tanta gente para o mundo, eu fazia serenata aí com meus amigos, coisas absurdas aconteciam. De repente eu estava tocando serenata para uma menina e a menina falava assim: eu quero te beijar, rapaz. Eu estava com a cambada de 5, 6 amigos meus. Tudo bem, você quer me beijar? Eu beijo, mas vai ter que beijar os meus 5 amigos também, porque está todo mundo afim de você. Eu fiquei muito tempo na casa da minha avó. Minha avó acordava 5h30 da manhã para poder fazer o cafezinho dela. Às vezes abria a porta de entrada, estava ali o Alex dormindo em cima da mesa com namoradas e namoradas. Meu filho, vai deitar lá no quarto. Vó, eu não tenho coragem de levar a mulher para dentro de casa. Eu não tenho coragem de fazer isso. Minha cama é do lado da cama da senhora. Do tanto que minha avó insistiu um dia, sabe o que eu fiz? Eu comprei um spray vermelho. Pichei na porta do quarto da minha avó, que era meu quarto também. Motel. Final da tarde, minha avó, Bernadette, tirou as coisinhas de dentro do quarto dela, foi levar as coisas para dentro do quarto das meninas, minhas primas. Aí ali virou de fato aquilo que estava escrito no portal. Estou contando isso para vocês, meus queridos, para mostrar apenas o que era a minha vida suja e o que Deus tem feito na minha vida hoje. Música do mesmo jeito. Antes eu cantava buscando felicidade. Hoje eu canto porque eu sou feliz. Há uma diferença. O mundo tem buscado uma felicidade que o mundo mesmo não pode conceber. Antes eu cantava buscando felicidade. Hoje eu canto porque eu sou feliz. Santidade. Santidade não significa afastamento das pessoas. A gente olha para esse texto, a gente precisa entender isso. Santidade não significa afastamento das pessoas. Santidade significa aproximação de Deus. Eu vim para as séries para resgatar essa turma que eu levei para o mundo das drogas. As serenatas, nós podemos até colocar o nome de Projeto Resgate, né? A intenção é justamente essa mesmo. E não se escandalize não, meus queridos, se de repente eu estiver andando do lado de um travesti aí, batendo papo e abraçando essas pessoas. Porque, infelizmente, o nosso contexto de igreja hoje não está preparado para receber um travesti. Se entra um travesti aqui, a gente faz isso aqui, ó. O camarada que entra com a vida arrebentada sai com a vida pior ainda. Então a gente precisa aprender a contextualizar, a entender que essas portas estão abertas para receber drogados, viciados, né? Homossexuais, travestis e etc. Eu gosto de quebrar o sistema, tá? Esse negócio de pastor que fica só de social, de gabinete, cavanhaquinho. Segunda a sábado, estou com o meu patins quando não chove aí de 6 da tarde até as 7h30, patinando e falando do evangelho para quem me parar. Paulo se afastou das pessoas? Não. Paulo se aproximou das pessoas. Paulo se fez como as pessoas. Não deixando perder a sua verdadeira identidade de cristão a fim de ganhar essas pessoas. Vamos voltar para a historinha que nós contamos no início, né? Não foi justamente o que o vendedor de Bíblias fez? A pergunta que eu faço para você é: você teria coragem de fazer
ou de tomar a iniciativa que tomou aquele vendedor de Bíblias? Camarada chega e fala, eu quero esse negócio, mas eu quero é para fumar, e você entrega, assim como ele entregou. Quantos aqui teriam coragem de fazer isso? Levanta a mão. Será que a atitude desse homem foi uma atitude correta? Meus queridos, a história não havia se acabado. O relato fala que 15 anos se passaram. 15 anos se passaram. E esse mesmo vendedor de Bíblias foi participar de uma conferência da igreja metodista lá em Zimbábue mesmo. Quem ele encontra lá? Quem ele encontra lá? O homem que recebeu a Bíblia para fumar. E para sua surpresa, ele descobre que agora aquele homem é o orador da convenção. Ele é o orador da conferência. Ele se emociona, ele se aproxima dele, chega lá e fala, rapaz, você se lembra de mim? Não, quem é você? Eu sou aquele camarada que há 15 anos atrás te deu uma Bíblia para fumar. E os dois começam a chorar e se abraçam. Conversa vai, conversa vem, chega a hora do camarada subir para fazer a liturgia da conferência, ele aproveita para dar o seu testemunho de como aconteceu sua conversão e faz o auditório conhecer aquele que ele mesmo considerou como responsável pela sua conversão, o instrumento usado por Deus para a sua conversão. E é brilhante a forma como ele termina o testemunho dele, ele diz assim, eu fumei todo o evangelho de Mateus, fumei Marcos e fumei Lucas, mas quando chegou em João 3,16, que diz o quê? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não consegui fumar mais. A minha vida foi transformada naquele momento. E o relato termina dizendo que todos se levantaram e aplaudiram de pé a atitude do vendedor de Bíblia. Nós precisamos ser ousados, meus queridos. Parar com esse negócio de casa, igreja, trabalho. Casa, igreja, trabalho. A nossa vida tem sido essa, pelo amor de Deus. Atos capítulo 1, verso 8 está dizendo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder. O poder de testemunhar, o poder de sair dessas cadeiras aqui hoje, ir para um boteco, sentar do lado de gente que está bebendo e anunciar o Evangelho. Se isso é loucura, eu quero ser louco para a cidade de Séries. Porque aquele que me amou, aquele que me chamou, aquele que é meu Senhor, ele só andava com gente boa. Eram cobradores de impostos, eram prostitutas, eram homossexuais. E a gente fica nessa mesmice de casa, igreja, trabalho, casa, igreja, trabalho, e a gente não sabe por que a nossa vida não vai para frente. O resultado foi positivo. Parece loucura entregar uma Bíblia para ser fumada, mas o resultado foi positivo. Sem mais delongas, eu quero trazer 3 aplicações para a vida da igreja. Primeiro, nós precisamos levar luz aos que acham que têm luz, mas não têm. Aos que entendem e praticam a palavra de forma errada. Isso é função nossa. Paulo, em meio aos judeus, em meio aos fortes na fé, mesmo desenvolvendo teologias erradas, ele se infiltra e ele vai apresentar a verdade, porque ele mesmo foi judeu, reconheceu que o judaísmo não é correto e se tornou cristão. Segunda coisa, nós precisamos levar luz àqueles cuja luz está se apagando, àqueles que se encontram fracos na fé. Terceiro e último, não menos importante, nós precisamos levar luz aos que se encontram na escuridão, ou seja, àqueles que nunca tiveram um encontro real com Cristo Jesus. O meu desejo sincero, meu querido, é que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, que essas palavras possam rasgar o seu coração e que a gente possa ser diferente, em nome de Jesus. Amém.